Olá, caros alunos. Hoje nós vamos estudar o período pós-Vargas no nosso estudo de História, nossa agenda de terça. Vamos iniciar. Por que o período se chama pós-Vargas? Se vocês lembrarem, nós estamos falando do período em que Getúlio Vargas cometeu suicídio. Uma parte que nós vimos no nosso estudo de História. Depois que ele comete suicídio, existiu alguns presidentes que assumiram o governo antes de haver uma ditadura militar no Brasil. Quais foram esses presidentes? Nós fomos comandados por Juscelino Kubitschek de Oliveira, Jânio da Silva Quadros e João Goulart. Vamos falar sobre cada um deles. Lembrando que depois desses três presidentes, não esqueçam desse detalhe, depois desses três presidentes, iniciou o período de ditadura militar no Brasil. Lembrando que também que essa não é a nossa primeira ditadura, já é a segunda. A diferente é que uma foi civil, feita por Getúlio Vargas, conhecida como Estado Novo, e essa é militar, porque agora ela é ordenada pelas Forças Armadas e os líderes que estão à frente dela, que vamos falar isso mais na frente. Mas lembrem, essa não é a primeira ditadura que o Brasil vai enfrentar depois de João Goulart. Continuando. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Que informações básicas você deve saber sobre Juscelino Kubitschek? Primeiro, ele é conhecido como JK. Se você falar JK, todo mundo sabe que você está falando do presidente Juscelino Kubitschek. Ele criou o plano de metas para o Brasil. Esse plano de metas, ele tinha como principal fundamento estimular os investimentos em todos os setores de crescimento do Brasil, como alimentação, educação, energia, transporte, entre outros. O seu período ele ficou conhecido como Anos K. Por quê? Porque ele conseguiu pôr à prova o seu plano de metas. Ele conseguiu desenvolver a indústria de construção pesada, como metais, ferros, construção de rodovias, ferrovias, melhorou o transporte de mercadorias, o que aumentou o crescimento do Brasil nessa época. Por um período, lógico. Por que por um período? Porque todo esse dinheiro que Juscelino Kubitschek estava usando era dinheiro emprestado, empresa de bancos internacionais. Então, depois de alguns anos no poder, começou a aparecer as primeiras crises de investimentos dentro do seu período como presidente. Mas deixando esse fato de lado, ele também foi responsável por fundar a nova capital do Brasil, conhecida como Brasília, relembrando que anteriormente a capital do Brasil era Rio de Janeiro, Salvador e agora Brasília. Então a gente teve duas capitais antes da primeira capital do Brasil ser conhecida como Brasília. E ele fez toda a construção do zero usando o arquiteto Oscar Niemeyer, né, que projetou, né, todos os monumentos que tinham na nova capital de Brasília, junto com o urbanista Lúcio Costa, que também ajudou na construção dos monumentos de Brasília. Outro ponto importante é que ele criou o slogan 50 anos em 5. Esse slogan, depois que ele fez os primeiros empréstimos, né, pediu dinheiro de bancos estrangeiros para o Brasil, então ele lançou esse slogan 50 anos em 5. Dizia ele que evoluiu o Brasil 50 anos em apenas 5 anos de poder. Não podemos dizer que ele não tenha conseguido, mas também não podemos confirmar que ele conseguiu. Muitas coisas mudaram, grandes mudanças foram feitas, mas sobre uma consequência de um valor de altas dívidas para o próximo presidente que ia assumir o poder. O nosso próximo presidente é Jânio da Silva Quadros. Nós não temos muito o que falar sobre Jânio Quadros. O único fato, um dos fatos decisórios sobre a sua vida no poder, que ele prometeu combater a corrupção. Ele tinha uma velha expressão que ele dizia que ia varrer toda a sujeira da administração pública. Era o símbolo da sua campanha, tanto que toda vez que você via ele, Jânio da Silva Quadros,
Em um comício, ele estava segurando uma vassoura e dizia que ia usar essa vassoura para limpar toda a sujeira da administração pública. Ele tomou posse, né, em 31 de janeiro de 61, mas renunciou alguns meses depois. Não sabemos o porquê. Sabemos que foi meio uma crise política. Houve alguma manifestação de alguns poderes por trás que forçaram Jânio da Silva Quadros a abandonar o seu poder como presidente. E o nosso último é João Goulart. João Goulart, ele era vice de Jânio Quadros, já que Jânio Quadros desistiu, então João Goulart assumiu como seu vice, agora sendo presidente. Deveria governar até 65. Ele apoiou os sindicatos para fazer o Congresso apoiar medidas populares, como mudanças rurais, direitos trabalhistas, mudanças parecidas com a que outros presidentes já tentaram fazer. Só que isso mexeu com a classe conservadora de elite, que foi forçado que, nesse momento, ele ganhou vários opositores. E eles foram forçados a entrar em contato com e exercer influência com as Forças Armadas, que fez com que ele fosse deposto pelas Forças Armadas. E esses grandes empresários achavam que iam eleger um novo presidente civil. Só o que aconteceu, as Forças Armadas não deixaram ninguém ser eleito. E a partir daí elas tomaram conta de toda a administração pública brasileira. Então esse período militar iniciou em 1964, conhecido como ditadura militar. Veremos isso no nosso próximo capítulo, né? Ainda temos outros detalhes para ver sobre essas questões da presidência, mudanças que aconteceram na época, transformações sociais, né, e físicas dentro do ambiente urbano. Mas depois vamos ver no próximo capítulo iniciando a ditadura militar. Só para lembrar, pós-Vargas foi o período em que iniciou após o suicídio de Vargas. Tivemos 3 presidentes: Juscelino Kubitschek, Jânio da Silva Quadros, João Goulart. Depois desses 3 presidentes, iniciamos a ditadura militar. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, voltem ao vídeo, revisem, leiam um livro, para que vocês possam resolver as atividades e compreender o assunto para quando nós passarmos aí, vamos resolver a revisão, né? Vou passar uma revisãozinha de conteúdo, sobre tudo que a gente já estudou, para que fique mais fácil, né, de compreender, de absorver o assunto. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.